Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pro Seu Bem. E eu tô aqui hoje com a minha amiga Ana. Oi, pessoal, como vocês estão? A minha voz tá um pouco falhando, mas vamos que vamos e tudo vai dar certo. Ah, faz parte, né, amiga? Fica uma voz sensual. Gente, o tópico de hoje é qual o momento de? E a gente deixou vocês sem saber, né? O momento do quê, né, amiga? Qual é o momento do quê? Do que a gente vai falar hoje? A gente estava pensando em falar sobre o momento de falar e o momento de ficar quieto, porque é uma linha muito tênue entre os dois. E nem sempre a gente tem que sair falando tudo, e nem sempre a gente tem que ser uma meba que não fala absolutamente nada. É uma coisa que eu sempre converso com a Má, que nós somos seres sociais, nós estamos aqui para interagir. Então, se a gente se abstém o tempo inteiro de falar, de interagir, então, pera lá, né? Alguma coisa pode estar errada. E aí a gente decidiu que esse era um tema muito bacana para a gente falar com vocês. É um tema que às vezes a gente se pega pensando, é um tema que é uma linha de fato muito tênue entre não fazer merda e fazer merda. Mas, acha? Amiga, a gente, como a gente, né, a gente sempre dá uma mastigadinha no tema antes de vir falar para vocês. E ontem a gente estava discutindo e o nosso ponto foi, eu, eu acho que para mim eu precisava, na verdade, era falar menos. E aí a Ana ficou, não, mas amiga, é importante falar. E as pessoas têm que falar mais. E eu, não, às vezes eu acho que as pessoas têm que falar menos. Então a gente ficou, como a nossa profissão, né, boas advogadas, a gente ficou arguindo cada uma o ponto oposto sobre os benefícios de ficar quieta e os benefícios de falar. Então eu acho que a gente podia seguir nessa linha mesmo, amiga. Você pode ir falando dos benefícios sobre falar e eu posso ir falando dos benefícios, talvez, de ficar mais quieto. Não que eu fique, mas é que eu tenho isso como objetivo da minha vida, porque eu acho que eu falo demais e eu precisava, às vezes, ficar quieta. Eu acho que vai ser um belo exercício para você pensar nos pontos positivos de ficar quieta. E você vai argumentar o ponto que você já tá feliz com ele, que você acha que as pessoas têm que falar mais. Sim, sim. Bom, foi como eu dei essa pequena introdução. O porquê falar, né? Eu acho que é importante, se você tem algo para agregar, se aquilo que você for falar vai trazer uma visão nova ali para aquele grupo, para aquelas pessoas que você está conversando. E se você sabe trazer essa visão, sem trazer de uma forma educada, vale muito a pena. Então, ainda que você esteja indo contra tudo que todo mundo está falando, mas vale a pena. Às vezes, o que está faltando ali é alguém trazer um pensamento ordenado, organizado de fato, com base, né? Hoje a gente tem muitas aquela questão de, minha opinião formada por um vídeo de 5 segundos do TikTok. Mas, né, temos esse Sim. problema também, temos esse problema à vista, mas isso não é para agora. Mas se você tem ali propriedade para aquilo que você vai falar, se você leu, se você estudou, se você conhece de fato, por que que você vai guardar para si um pensamento ou uma ideia que pode ajudar as outras pessoas? Porque às vezes não vai ser ali naquele momento da conversa, mas você vai estar plantando uma sementinha de uma forma diferente de ser, de falar, de se portar ou de ver uma situação. E você não falar, poxa, você tá ali escondendo o ouro da galera? Não Perfeito. fale, né? Sim. Comunique porque isso pode agregar muito. E outra coisa, como advogada, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu ia para as reuniões, eu trabalhei já em ambientes que dava para ter reuniões, tinha uma estrutura hierárquica, e eu ia para as reuniões e eu ficava em silêncio. Até um dia que um outro advogado virou para mim e falou assim: Ué, mas te chamaram aqui para você ficar quieta? Uhum. Uma hora eu fiquei bem desconfortável. Foi uma situação assim que eu falei, nossa, que patada do nada. E aí eu fui pensar um pouco do porquê que eu ficava quieta. E eu descobri um livro. Eu tenho que lembrar o nome do livro, trago aqui para vocês no próximo episódio. Mas eu descobri um livro de uma moça que ela trabalha no Facebook. E ela falou que ela ficava quieta nas reuniões. E que ela não sentava, às vezes, na mesa principal, que ela sentava em mesinhas do canto. E que isso, de alguma forma, era ela se invalidando. Invalidando o que ela tinha para dizer. E que depois que ela entendeu, peraí, se me chamaram para uma reunião, é porque o que eu tenho para falar é importante, eu vou falar.
Então, se te chamam para uma reunião, fale o que você está pensando, não deixe de falar. Se te chamam para uma roda de conversa, participe da roda de conversa, saiba qual é a melhor forma de você se comunicar, porque se relacionar com os outros é algo que a gente vai carregar para a vida inteira. E saber como se relacionar, esse é o ponto. Eu acho que esse é o detalhe que tem faltado muito, Má. Eu acho que as pessoas não têm se preocupado com a forma como elas se relacionam. Não dá só para você vomitar suas opiniões, a sua forma de pensar e querer agressivamente que o outro engula. Uhum, Não, sabe? Entenda que às vezes é uma coisa gradativa. Para você mudar a opinião de alguém, ou você tem que ter um argumento muito forte, muito expressivo, ou é algo gradativo. sim. E talvez você não vá mudar, mas pelo menos você se expressou de uma forma que falou: não, é assim que eu penso. E até Uhum, agora ninguém conseguiu me fazer pensar o contrário. perfeito. O que que você acha? Ah, Não, acho válido. Então a gente respondeu de duas formas. Qual é o momento de falar? Então, o momento de falar é quando você tem propriedade sobre uma coisa que vai acrescentar na vida daquelas pessoas, que às vezes estão até com uma informação equivocada, e você pode estar passando uma informação correta, às vezes a pessoa viu uma informação que não está completa, e você pode corrigir aquele pensamento. E o modo de passar essa informação. Então, tem que ser de forma calma, tem que ser com educação, tem que ser com respeito. Não adianta, né, perder a cabeça, perder as estribeiras e desse jeito a gente não convence ninguém de nada. Então, e também não quer dizer que só porque que a pessoa escutou um Reels de 5 segundos e você estudou 5 anos aquele assunto e ela acha que ela tem razão, talvez ela também não aceite sua opinião. E tudo bem também, você não vai colocar a força na cabeça dela, né? Infelizmente a gente não consegue enfiar, infelizmente, a gente não consegue enfiar as ideias na cabeça dos outros. Mas a gente gostaria, mas não consegue. Então não adianta que com força e com grosseria ou com outros tipos de coisa não é o que vai resolver. E ao mesmo tempo isso responde qual é o momento de ficar quieto, que é quando você não tem propriedade para falar de uma coisa. Então eu acho que se você não sabe do assunto e suas opiniões ou o que você sabe é baseado em pequenos vídeos sem propriedade, talvez seja o momento de escutar para aprender e não o momento de falar. Então, eu vou compartilhar uma coisa que eu realmente não sei se é verdade, eu vou compartilhar uma coisa que eu não sei do que eu tô falando, é, é melhor não compartilhar, ou então compartilhar de forma, se estou conversando com alguém que entende do assunto, então, por exemplo, talvez eu saiba um pouco sobre uma coisa, sei lá, eu saiba um pouco sobre dieta e estou conversando com uma nutricionista. Não vou compartilhar com ela como eu sei tudo versus o quanto eu posso saber de nutrição versus uma pessoa que estudou 5 anos de nutrição. Não quer dizer que eu não preciso compartilhar nada, mas eu posso compartilhar de uma forma instigativa. Então, olha, eu ouvi falar sobre isso. O que você acha? O que você estudou? Qual é a sua opinião? Buscando saber mais, não buscando mostrar que sabe mais, né? Porque acho que é isso que falta também nas pessoas. Às vezes, mesmo eu tendo propriedade, porque eu posso ter estudado todo o meu tempo de faculdade, ter propriedade nas coisas que eu estudei, não quer dizer que eu sei mais do que um outro colega que talvez tenha mais experiência naquela área. Então, o meu embate não precisa ser sempre ou você tá certo e eu tô errado, ou eu tô certo e você tá errado, e não tem meio termo. Talvez ele tenha uma perspectiva que acrescente com o que eu já sabia, ou alguma coisa que realmente de fato mude a minha opinião. Então, às vezes, vamos tentar participar de forma mais instigativa, mas por que que você pensa nisso? Mas por que que você chegou nessa conclusão? E também isso, qual que é o momento de ficar quieto? Se eu tô sentindo que eu tô perdendo a minha razão na minha paciência, que eu tô perdendo a minha educação, que eu já perdi a minha paciência, e que. Porque daí tudo que eu falar a partir daquele momento não vai acrescentar em nada mais. Nada, não vai mais seguir para frente. Eu posso falar a coisa mais inteligente do mundo, se eu falar sem educação, sem respeito numa mesa, ninguém vai levar aquilo para casa, ninguém vai aceitar aquilo de jeito nenhum. Então, se eu tô sentindo que eu tô começando a perder minhas estribeiras nesse assunto, talvez seja o momento também de ficar quieto e recuar e falar: ah, tá bom, talvez a gente possa discutir um pouco mais sobre isso um outro dia e mudar de assunto, porque dali pra frente também só pra trás, não vai pra e lugar nenhum. tem alguns pontos, Má, que eu acho muito interessante a gente pensar o porquê que nós ficamos tão raivosos. Existem assuntos que eu entendo que sim. Às vezes, quando a gente está falando ali de uma situação que envolve um crime, ele mexe com os nossos sentimentos, com nossa.
não só com os nossos sentimentos, mas numa visão moral mesmo de como ser, né? Mas alguns outros assuntos, eu me pergunto o porquê que te deixa tão raivoso falar sobre. Eu vou dar um exemplo Uhum. aqui que mais me intriga. Por que que as pessoas ficam tão raivosas no futebol? Sim. Por que que defender o seu time é como se você estivesse defendendo a sua vida? E pessoas perdem a vida em estádios Uhum. por briga de torcidas. E eu sempre me pergunto, o que é que causa esse instinto até um pouco animalesco nas pessoas Uhum. de defender grotescamente? O que que você acha, Má? E realmente é muito interessante o por que que a pessoa leva é que é um senso de identidade, eu acho que se você critica alguma coisa que eu acredito, você me critica, não é aquela coisa, né, as pessoas não conseguem separar elas da identidade que elas têm com as coisas que elas acreditam. Então, por exemplo, se eu gosto de um presidente, que é outra coisa que destruiu amizades e famílias uns tempos atrás. Mas se eu gosto de um presidente, ou se eu gosto de um time, e se eu gosto, sei lá, de um estilo de vida, de uma dieta, e você critica aquilo, é como se você criticasse meu ser. E as pessoas levam muito pro íntimo. Gente, não é porque uma coisa é boa pra você. Eu acho que isso que é o que mais importante a gente entender. Que não é porque é bom pra mim que é bom pra todo mundo. Então não é porque o time que eu gosto que todo mundo vai gostar, e nem porque a dieta que eu sigo que todo mundo vai seguir. E nem porque o presidente eu gosto, todo mundo vai gostar, porque as pessoas são diferentes. E não tem nada de errado com isso. Não quer dizer que a pessoa. Até porque, se você for pensar, então, vamos pensar na questão da dieta. Os corpos são diferentes. Então, o que faz bem para mim não vai fazer bem para você. E para religião, e para pensamentos de sociedade, como presidentes e tal, questões sociais, vai depender muito do que você viveu, o que você vai apoiar vai estar totalmente relacionado com o que você viveu, e eu nunca vou viver o que você viveu, nem você vai viver o que eu vivi. Então eu talvez não entenda de fato por que que você apoia uma coisa e eu apoio outra, e nem você entenda, porque toda a perspectiva de vida é diferente. Mas quer dizer que a pessoa está errada? Quer dizer que a pessoa, de fato, ela não deve ser considerada? E talvez é por isso que as pessoas ficam tão doídas, porque eu acho que o outro também, quando vê uma coisa que não concorda, ataca aquela pessoa como se ela fosse menos gente por ter uma opinião, entendeu? Eu já vi gente falando, tipo assim, não, quem apoia tal pessoa não é gente. E tipo, opa, peraí, galera, né? Também não é assim, né? A pessoa tem uma perspectiva de vida. Você realmente acha que ela é tão estúpida a esse ponto, assim? Você não acha que pensa se ela acredita em algo, ela tem algum motivo? Que pode ser diferente dos seus, mas então, e acho que é por isso que causa tanta revolta, porque o outro lado se vê agredido e realmente de fato está sendo agredido, porque as pessoas estão agredindo como se você não tivesse intelecto. Se você pensa numa coisa, então você é burro e estúpido e você não é gente. Poxa, né? Será que é por isso que as pessoas matam umas às outras por causa de discussão? Porque todo mundo está sendo muito agressivo, né? Pro lado pessoal? Por que que a gente não tenta entender? Eu nunca vi ninguém tentando entender. Quando vê uma opinião diferente, fala assim, mas por que que você faz isso? Ou por que que você segue isso? O que que, né? Como que isso, da onde isso surgiu? Porque às vezes quando você explora, você entende muitas histórias. Não, e assim, é muito engraçado quando a gente fala dessa questão de presidente, porque as pessoas que decidiram votar em um ou outro, é como se qualquer palavra que saísse da boca deles, todos os eleitores estão dando um aval. É como se o dia da eleição valesse pelos 4 anos. Tudo que a pessoa falar, tudo que a pessoa fizer, tem ali um check. E isso é uma crítica até. Aí eu vou tossir, gente, só um segundo. Tô muito. A garganta tá muito ruim. Mas isso é uma crítica até pelo nosso formato de democracia, que a gente só exerce a democracia mesmo de 4 em 4 anos. Uhum, Depois a gente tá ali embaixo de um guarda-chuva que o político faz o que ele quer. E existem algumas vertentes, Má, que fala que o importante seria que existissem mais avals da população, né? Fosse um sim, pouquinho mais uma democracia participativa. participativo. Uhum. Mas, né, voltando para o nosso tema, para não tornar isso daqui um podcast Político. político, vamos lá. Você estava falando sobre as perspectivas, né? Eu tive uma experiência esses dias que foi assim, a experiência que eu falei, cara, é uma experiência simples, mas abriu a minha visão.
Eu fui numa casa e ela tinha um banheiro fora, ela não tinha banheiro dentro. E aí, a pessoa que tava comigo, eu pensei assim, nossa, ela vai vir falar do banheiro fora. Na Uhum, minha cabeça, ela ia criticar aquilo. Porque às vezes a gente tá ali com as pessoas e a gente já imagina, né, algumas uhum. coisas. E aí, essa pessoa que eu tava, ela virou pra mim e falou assim: Eu adorei esse banheiro fora. Eu fiquei de cara no chão. Eu falei: Você tá me. Chocada. Eu não tava esperando isso. Eu esperava qualquer coisa, qualquer crítica. Eu não tava esperando isso. E ela falou: Não, eu gosto de banheiro fora da casa. Eu não gosto que tenha banheiro dentro da casa. Aí eu falei: Não, para. Para tudo isso, porque eu nunca tinha visto alguém que gosta de banheiro fora da casa. E pra mim foi uma coisa muito disruptiva ali, porque eu achei tão bizarro que eu falei, realmente as pessoas elas partem de pontos tão únicos, né? Ninguém, nem mesmo irmãos, eles têm a mesma vivência, crescem do mesmo jeito e pensam do mesmo jeito. Então, como que eu posso ser tão arrogante de achar que todo mundo ia achar um banheiro fora da casa bizarro? Sim, sim. E E será que eu não tenho que, às vezes, em vez de chegar com uma opinião, é, pensar em perguntar, né? Antes de qualquer coisa, mas perguntar, em vez de já explicar o que eu acho, eu vim com a minha mente. Uma vez eu vi uma frase muito boa, que você já deve ter ouvido também, que é: não tome chá de xícara cheia. Então você não chega numa conversa com a sua xícara cheia, onde não dá para a pessoa acrescentar mais nada na sua vida, porque você já pôs na sua cabeça que sua xícara tá cheia, que você não precisa de mais nada. Então, se você vai chegar para tomar chá, ou seja, conversar com alguém, vamos chegar com a xícara meio cheia, onde você pode trocar, você bota um pouquinho para a pessoa, e a pessoa bota um pouquinho para você, e os dois voltam com acrescidos de alguma coisa, né? Os dois viram uma perspectiva diferente. nossa, com certeza. E aí que tá, né? A gente tem um hábito de achar que a gente tem poder de ler mentes. Uhum, Olha pra outra pessoa e fica, nossa, eu sei o que a outra pessoa pensa. Ah, porque a outra pessoa gosta de azul, eu sei agora, daqui pra frente, que tudo que ela falar, eu já sei o que é. Porque aquele único detalhe me deu uma informação gigantesca. uhum, Sim, a gente tem, de fato, esse poder de ler mente, né? Eu sempre gosto de dizer que a nossa mente, ela é mentirosa. A nossa mente, ela só vai pensar, ela só vai racionalizar conforme aquilo que ela aprendeu. uhum, Então, se eu aprender que existe abacaxi e melancia, eu consigo fazer na minha mente diversas uniões entre abacaxi e melancia, mas eu nunca vou conseguir pensar em morango, uhum, porque eu não aprendi que existe. E aí é que tá, toda vez que você tem uma informação nova e você pode agregar ela, você tá trazendo um universo novo para uma outra pessoa. Uma gama de possibilidades que antes não existia dentro do raciocínio dela. E também falando isso na parte de falar, mas e na parte de não falar? Gente, vamos lá, vamos ficar quietinho, ó. Shh. Tem vezes que é necessário, tem vezes que é muito importante a gente parar, prestar atenção e ouvir o outro. Isso até é uma questão de ter empatia. Porque esse ouvir não é só em opiniões, mas se a pessoa está desabafando, às vezes ela só está precisando falar, ela não precisa que você chegue com uma planilha, um planner detalhado que ela vai fazer os 7 dias da semana para que ela consiga emagrecer ou para que ela consiga outra coisa. uhum. Às vezes é aquele momento, às vezes ela está ali no momento de fragilidade emocional e o que ela está precisando é apoio. Pode ser que num segundo momento ela precise de ajuda para estruturar como que ela vai conseguir passar por uma situação difícil na vida dela? Sim, pode ser, mas espere a pessoa pedir. É isso que eu ia falar, exatamente isso. Talvez a gente tenha que esperar. Não tem problema você participar, mas espera alguém pedir a sua participação. Às vezes você tem que esperar a pessoa pedir. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, ela não pediu sua opinião. Então, por que que você tem essa necessidade de dar? Não, eu vou dar minha opinião, vou dar minha opinião, preciso dar minha opinião. Então, não, será que não é um exercício para você também, às vezes, não compartilhar a sua opinião? Só para ver como você se comporta, porque também às vezes tem um pouco disso, né? Quando eu compartilho a minha opinião e as pessoas concordam comigo, alimento meu ego. Então, eu não estou compartilhando minha opinião porque eu quero ajudar ninguém. Eu estou compartilhando a minha opinião só para as pessoas me afirmarem e eu me sentir melhor com o meu ego. Então, será que não é só isso? Que toda hora eu quero dar minha opinião porque as pessoas ficam falando o quanto eu sou inteligente e eu só quero viver desse carinho no meu ego? Eu preciso aprender um pouco a tirar isso um pouco da minha vida, né? Com certeza. E outra coisa, mas será que às vezes não, mas
quando a pessoa ela não tem a mesma opinião que a gente exclui tudo que ela pode ser e simplesmente, não gosto dela. Não gosto dela porque eu falei que eu gosto de azul, ela gosta de laranja, então eu não gosto mais dela. Mas será que tudo que a pessoa fala, ela de fato merece ser invalidada? Será que você tem que odiar aquela pessoa por conta de uma opinião? A gente viu muito isso com os presidentes de novo, né? Que a pessoa, se ela concorda com uma coisa que a outra discorda, quantas pessoas eu vi falar que a pessoa não sabia nem mais da profissão dela, simplesmente porque ela tinha uma opinião política. Então, tipo assim, não, esse médico não sabe nada do que ele tá falando porque ele tem uma opinião política X. Opa, galera, calma aí, né? O que que tem a ver a opinião política dele com o estudo dele profissional? Não tem nada a ver. Então, né, a pessoa, essa fulano é desonesto porque tem essa opinião política, só pode ser assim, né? A pessoa só tem essa opinião se ela for desonesta. Não é assim. Então, será que eu não posso me interessar em descobrir mais? Acho que isso que entra bem no que você falou. Por que que eu não quero descobrir mais? Será que só porque ela não concorda comigo, não interessa pra mim descobrir mais nenhum ponto dela? E assim, gente, eu tenho várias amizades que têm vários pontos de vista que são diferentes do meu em várias coisas, mas essas pessoas têm coisas incríveis de outras partes de quem elas são. E tá tudo bem que naquela parte elas não sejam igual eu mesmo, porque não existe 20 Marcelas por aí, só existe eu. Não vou ter 20 amigas que tenham exatamente o mesmo pensamento todinho igual ao meu. Não, não existe. Então, se a gente não sabe aceitar os pensamentos diferentes, a gente não tem amizade, a gente não tem relacionamento, a gente não tem relacionamento familiar, nem amoroso, nem nada. Eu acho que a gente vive uma pandemia de distorções cognitivas, Má. A gente acha que a gente lê o pensamento do outro, a gente acha que tudo é sobre nós, a gente acha que nós somos muito mais importantes do que às vezes realmente somos e que o tempo inteiro nós temos que falar e falar e falar. E a gente acha que o outro está sempre querendo nos atacar. E volto a repetir, é um pensamento animalesco, é um pensamento como se a gente estivesse no estado de guerra o tempo inteiro. É um pensamento de pessoas que estão com dificuldade, e eu me incluo nisso, eu não tô aqui falando Uhum. como me incluísse, eu me incluo porque às vezes é, eu também caio nessas distorções, só que o que vale a pena é a gente se questionar. Será que isso está realmente acontecendo? Ó, uma coisa que acontece muito na internet, e eu vi isso num vídeo de um psicólogo. A pessoa posta assim, gente, bom dia. Hoje o dia está lindo. Aí vem alguém que comenta, lindo pra você, porque eu acordei doente. Aí outro comenta, nossa, eu não gosto de dia ensolarado, eu gosto de dia chuvoso. Aff, detesto gente que gosta de dia ensolarado. Aí vem outro e fala assim: você está dizendo que o dia está bonito porque você mora em tal lugar. Se você não morasse em tal lugar, o dia não estaria bonito. E assim, as pessoas começam a atacar coisas que ela nem falou. Ela só falou: "Ó, o dia está bonito. Ponto. E aí começam a levantar causas e questões absurdas. Eu vi uma moça que ela colocou, gente, os fogos de artifício assustaram minha cachorra e ela caiu na piscina, ela se assustou muito, ela quase se afogou. Aí mandaram assim pra ela: o latido do cachorro irrita mais do que idosos e crianças que se assustam com fogos de artifício. E eu li aquilo e eu virei e falei assim: a gente tá com muitas distorções, a gente não tá pronto para ouvir o outro e ouvir atentamente e restrito aquilo que ele tá falando, porque a gente tá sempre pegando uma opinião de alguma coisa, querendo acrescentar naquilo que a gente tá ouvindo e julgar o outro. Não sei se eu me fiz clara, porque eu acho que eu fui um Perfeito. pouco bagunçada, mas é uma questão assim, a gente fala de coisas que as outras pessoas nem falaram. Tá Que nem expandindo, né? a gente está expandindo e expandindo de uma forma desregrada. Perfeito. Então, acho que essa é a reflexão que fica para vocês do episódio de hoje. Estou falando pouco e preciso falar mais, ou estou falando muito e preciso falar menos? E também se perguntem se aquilo que estou falando realmente está ajudando as pessoas ao meu redor, eu estou falando para beneficiar os outros e para espalhar conhecimento, ou eu estou falando só para o meu próprio bem, para o meu próprio umbigo e para alimentar meu próprio ego. É isso, pessoal. Vamos começar o dia assim. Perfeito. A gente vê vocês no próximo episódio.